Fala pessoal, estamos aqui no nosso último vídeo da série de transtornos ansiosos e hoje a gente vai falar primeiramente do transtorno de separação. Então, o transtorno de ansiedade de separação, ele é um transtorno que é mais comum na infância, apesar de que a gente já vê alguns casos desse transtorno também em adultos, em jovens adultos, e ele é caracterizado por um sofrimento desproporcional. A criança, então, ela sofre de uma maneira muito intensa, muito desproporcional à situação. A separação dos cuidadores, sejam os pais, os avós, quem está mais tempo ali com essa criança. E aí não é um sofrimento, assim, de... fui levar o menino na escola e ele começou a chorar, ficou triste e não conseguiu ficar na escola. Não. É algo que dura por muito tempo e que vai representando um prejuízo muito significativo na vida dessa criança, na vida dessa pessoa, ainda que seja uma pessoa adulta. Ela sente um medo muito grande de se separar, né, da pessoa, do cuidador ali, em diversas situações. Então, e aí isso vem acompanhado de vários sintomas somáticos, de vários sintomas físicos também. Então, dor de barriga, náusea, dor de cabeça, são alguns sintomas comuns que as crianças relatam quando elas têm o transtorno de ansiedade de separação. E aí, nesse quadro, existe um medo muito intenso de que aconteça alguma coisa, aconteçam eventos que levem à perda dessas figuras de cuidado, dessas figuras de apoio, então, de apego, né? Então, acidentes, doenças, outros problemas que podem levar a essa perda. E isso não tem necessariamente a ver com algum trauma, algum acontecimento de fato, ok? É diferente, então, de um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, em que houve ali algum trauma, alguma situação de fato que aconteceu. Não. Muitas vezes a criança desenvolve isso sem ter uma causa aparente, sem ter um acontecimento que antecedeu isso, tá? É um medo um pouco inexplicado ali, um pouco inexplicável, um pouco irracional. E aí, outros sintomas, outras ocorrências, né? São pesadelos, dificuldade para dormir longe dos pais. E aí tem impactos funcionais muito significativos para essa criança, porque ela não consegue se distanciar ali, então ela vai limitando a vida dela, seja social, seja escolar. Então isso pode impactá-la no seu desempenho social, mas também no desempenho acadêmico, no desempenho escolar, porque ela evita muitas situações. Mais uma vez aí, ó, a gente vê o comportamento de evitação nos transtornos ansiosos, bem característico. Ela evita, então, situações em que ela vai precisar se separar desses pais. Então, isso contribui, inclusive, para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade que a gente chama de transtorno de personalidade dependente na vida adulta, que é aquele adulto que não consegue, então, ter autonomia, que ele depende muito das outras pessoas para fazer coisas básicas ali do dia a dia. E se a criança tem esse transtorno de ansiedade de separação na infância, então ela também pode apresentar, ela pode estar mais vulnerável a desenvolver o transtorno de personalidade dependente na vida adulta. Como eu falei, esse também é um transtorno que pode aparecer na vida adulta, mas é bem menos comum, tá? E a forma de tratar isso, basicamente, é com a exposição, com ali também um trabalho de reformulação. Então, a gente vai ajudar essa criança a entender que os riscos de acontecer alguma coisa com aquele cuidador, com aquela pessoa, são pequenos, são bem menores do que ela imagina. A gente vai ajudando essa criança, então, a se sentir mais segura, entender que ela pode se distanciar, se separar momentaneamente desses cuidadores. Isso não vai aumentar a chance que alguma coisa ruim aconteça. E a gente vai expondo essa criança gradualmente, com o apoio dos pais, com o apoio dos professores, com o apoio da própria psicoterapeuta ali,
a gente vai ajudando essa criança a se expor a algumas situações em que ela precisa ficar mais afastada dos cuidadores, para ela ir aos poucos se tranquilizando de que não vai acontecer nada de ruim, nada de catastrófico, caso ela precise ficar um tempo distante dessas figuras. Ainda falando de transtornos ansiosos que são mais comuns em crianças, a gente tem o mutismo seletivo. O mutismo seletivo, então, ele é um quadro que, como o próprio nome já diz, existe uma incapacidade da criança ali, uma incapacidade consistente em falar em situações sociais específicas. Então, é uma criança que não conversa em situações, em ambientes e com pessoas específicas. Normalmente, ela costuma conversar só com os pais ou com essas figuras de apego, essas figuras com quem ela tem mais intimidade, mais contato, mas ela vai evitar conversar com outras pessoas e em outras situações também. Importante destacar que não se trata aqui de uma dificuldade fonoaudióloga, isso até precisa ser avaliado, ser verificado, se não é uma dificuldade da criança mesmo com a fala, mas geralmente fica claro que não é, porque ela se comunica em outros contextos. Então, é uma coisa bem específica de alguns contextos que ela não se comunica com algumas pessoas e em situações específicas. Então, é um transtorno comportamental, tá? E isso afeta, obviamente, o desempenho escolar, a socialização, porque ela vai evitar, então, essas situações em que ela precisa falar com pessoas desconhecidas. E aí o tratamento vai ser basicamente o mesmo, assim, a mesma base ali do transtorno de ansiedade de separação. Então, a ideia é ir expondo essa criança aos poucos, de maneira gradual, a dessensibilização, né? As situações que vão estimulando ela a conversar com pessoas desconhecidas e tornando-a menos sensível a esses contatos, a essas conversas. E agora a gente vai falar de um dos transtornos mais prevalentes na população, por incrível que pareça. É engraçado quando a gente fala, porque geralmente a gente não associaria esse transtorno como sendo um dos mais prevalentes, mas é a fobia específica. Então, é o transtorno de ansiedade mais prevalente, ele é um transtorno comum na população. Afeta ali cerca de 6 a 12% da população ao longo da vida, então é bastante prevalente em relação a outros quadros, tá? Tem uma incidência bem maior do que em relação a outros quadros. E aí, o que é essa fobia específica? É um medo muito intenso e muito desproporcional de alguma situação ou de algum objeto que a pessoa realmente ela tem uma limitação para conviver com aquilo, uma limitação muito grande em relação àquilo, em função desse medo muito intenso. E aqui, o tratamento para a fobia específica, o que a gente precisa considerar? A gente precisa considerar o impacto, o nível do impacto funcional na vida daquele indivíduo. Então, a fobia específica, ela é subnotificada porque muitas pessoas têm medos e têm fobias de determinados objetos ou de determinadas situações específicas, mas isso não gera um grande impacto na vida delas. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa que mora aqui no Brasil tem fobia de canguru. Essa não vai ser uma fobia que vai comprometer tanto a vida dela. A menos que ela vá para a Austrália, que ela passe a conviver com cangurus, provavelmente ela não vai ter que lidar com cangurus em muitos momentos da vida dela. Então ela pode evitar situações em que há cangurus, porque isso não vai representar um grande problema. Agora, se for uma pessoa que tem fobia de avião e ela tem propostas ali de trabalho, né? O trabalho dela envolve ela viajar, ela pegar avião toda semana, isso vai ter um prejuízo bem significativo na vida dela. Fobia de elevador é outra coisa. Então existem pessoas
que às vezes recusam inúmeras propostas de trabalho, que seriam boas propostas de trabalho, porque sentem fobia de elevador e às vezes o trabalho seria ali no 24º andar de um prédio. Então, a gente precisa sempre avaliar esse impacto funcional da fobia específica, e isso é o que faz, inclusive, muitas pessoas nem sequer buscarem tratamento. Às vezes a gente até tem algumas fobias que a gente nem sabe que tem, né? Justamente porque a gente não convive muito com aquele objeto, com aquela situação específica da qual a gente teme. Então, isso é um ponto muito importante. E, por exemplo, uma outra fobia bem significativa, que é bem comum, é a fobia de agulha. Isso foi algo que, no período da pandemia, que as pessoas estavam precisando tanto fazer exames quanto tomar vacina, foi algo que foi bastante delicado para muitas pessoas. Porque essa fobia, ela representa um prejuízo significativo na vida da pessoa. Ela representa um prejuízo, inclusive, na saúde, na segurança dessa pessoa. Então é algo que a gente sempre precisa avaliar quando a gente vai tratar uma fobia. Então, como é que vai funcionar o tratamento da fobia específica? A gente vai fazer essa avaliação inicial, como eu falei, que é para a gente determinar, principalmente, a necessidade desse tratamento, para a gente entender quais são os principais prejuízos que isso tem provocado na vida daquela pessoa, entender o nível do tratamento que a gente vai precisar aplicar ali. Depois a gente vai para a etapa de exposição. Então, como vocês estão vendo, a exposição ela é um tratamento que é considerado a base para todos os transtornos ansiosos, porque uma característica muito forte de todos os transtornos ansiosos, como a gente já falou, é esse comportamento de evitação. Então, a pessoa que tem ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, ansiedade de separação, ansiedade, fobia específica, síndrome do pânico, né, transtorno do pânico, mutismo seletivo, todos esses quadros aí de ansiedade, em todos esses quadros a pessoa vai evitar as situações que provocam ansiedade, que provocam medo. Então, é uma característica central dos transtornos ansiosos. E sempre que a gente fala, então, em evitação, a maneira de melhorar esse comportamento, de tratar isso, é ir na direção contrária, na direção da exposição. Claro, sempre com muito cuidado, sempre de forma gradual, de forma respeitosa e cuidadosa com essa pessoa. Então não é a pessoa tem uma fobia específica ali de aranha. A gente não vai colocar uma tarântula na mão dela, né? Isso seria completamente irresponsável e até poderia piorar a fobia, poderia gerar um trauma ali para aquela pessoa. Então a gente vai fazer isso de uma forma muito gradual, inclusive construindo uma hierarquia de exposição. Então esse é um tratamento considerado o padrão ouro, o tratamento de primeira linha para vários dos transtornos ansiosos, vários dos transtornos que têm esse componente do medo muito forte. E o que a gente faz? A gente vai criando ali uma hierarquia. Então a gente pega da situação que a pessoa teme menos para aquela mais difícil, para aquela mais que ela tem um nível de desconforto maior, e a gente vai seguindo isso junto com ela. Então vamos supor que a pessoa tem ali uma fobia, né, de elevador, por exemplo. A gente já não chega já pegando essa pessoa e colocando ela no elevador e subindo 30 andares, né? Ela pode ter até uma crise de pânico ali, isso até piorar o medo que ela sente. A gente vai, dependendo do grau, por isso que é importante analisar, né? Dependendo do grau desse medo, a gente vai, nos primeiros passos, por exemplo, colocar essa pessoa em contato apenas com a imagem do elevador. Então a gente vai passar alguns vídeos ali ou algumas fotos de pessoas entrando no elevador. Parece bobo, mas tem gente que só... A fobia é um medo, costuma ser um medo tão intenso que tem gente que só
com esse primeiro contato visual já começa a ter sintomas de ansiedade bem intensos. Então a gente coloca a pessoa, por exemplo, em contato com imagens, com vídeos de pessoas entrando em elevadores. Depois, se a gente tivesse, psicólogos que tratam fobias, é importante que a gente tenha um pouco mais de disponibilidade na nossa agenda para fazer algumas exposições junto com esse paciente, para acompanhar esse paciente junto de algumas etapas da exposição. Então a gente, por exemplo, acompanha esse paciente a um prédio que tem um elevador, ele fica ali apenas do lado de fora, apenas observando o elevador, observando as pessoas entrando e saindo. No próximo passo, a gente pode colocar essa pessoa ali dentro do elevador, mas sem que esse elevador saia do lugar, saia do andar, ela vai ficar apenas ali. Numa próxima etapa, uma próxima sessão, essa pessoa sobe um andar, depois ela sobe 2 com a gente, depois ela sobe sem o acompanhante. Então, a gente vai construindo junto com o paciente essa hierarquia para que essa exposição seja feita de uma forma bem gradual. Isso ir gerando algo que a gente chama de habituação. Ou seja, uma sensação de costume, de estar habituado a essa sensação de medo e ela já não parecer tão insuportável, tão limitante para essa pessoa. Então essa exposição ela vai ser feita de forma gradual, a gente vai classificar cada uma dessas etapas de exposição por um índice que a gente chama de SUDS, né, que é o índice subjetivo ali de desconforto que aquela pessoa sente em cada situação, em cada momento diferente da exposição, e nós vamos acompanhar esse processo dessa pessoa então até que ela se habitue e que ela consiga enfrentar essas situações ou objetos dos quais ela sente muito medo. Eu falando aqui sobre o processo, vocês podem até pensar, nossa, mas são tantas etapas, deve demorar muito. E não, na verdade, o protocolo para o tratamento de fobia específica, ele fala ali em tratamentos de 8 a 12 sessões. Claro que pode ser mais, tudo vai depender do grau dessa fobia e do quanto esse paciente também está disposto a passar por esse processo de exposição, porque é um tratamento e um processo desconfortável, claro, a pessoa vai estar enfrentando ali os medos dela, ela vai estar sentindo medo, ela vai sentir alguns sintomas desconfortáveis de ansiedade. Então a pessoa precisa estar muito disposta também a passar por essas etapas, mas ela compreendendo que isso vai ser feito de uma forma gradual, respeitando os limites dela, de forma acompanhada. Então o psicólogo vai estar ali acompanhando cada passo, a gente pode dar um passo para trás caso ela ainda não se sinta preparada. Então isso ajuda muito nessa agilidade desse tratamento. Ele pode ser um tratamento bem ágil se a gente fizer assim, né, dessa maneira bem gradual e eficiente, como eu estou descrevendo, tá? E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas são até meio discriminadas, assim, por terem uma fobia de agulha, por exemplo. Já vi muita gente que é zoada, né, por ter medo de tirar sangue e tudo mais. E é importante de vocês saberem que uma fobia, é de fato um transtorno. A pessoa, ela não tá de frescura, ela não tá escolhendo sentir, ela sente algo, inclusive, no corpo fisiológico muito, muito, muito intenso. E ela não tem controle disso. Enquanto ela não passa por esse tratamento, ela não tem esse controle. Ela tem reações involuntárias de medo muito, muito intensas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. O componente ali da exposição é o principal, é o componente central do tratamento, mas nós também vamos trabalhar com outras técnicas cognitivo-comportamentais. Então vamos trabalhar com reestruturação cognitiva, vamos ajudar esse paciente a entender que muito provavelmente aquela situação, aquele objeto do qual ele teme muito, ele tem muito medo, não vão causar tanto prejuízo assim. Às vezes ele nem vai ter tanto contato com aquilo como ele imagina. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo de aranha ou de cobra, às vezes ela deixa de ir em algum lugar que
por exemplo, um sítio, né, que nem tem uma área de muita mata fechada, que é uma área tranquila, e ela deixa de ir porque ela tem medo que possa aparecer ali uma cobra, uma aranha. Então, a gente vai ajudando essa pessoa a reformular esses pensamentos sobre a gravidade, o risco que aquela situação apresenta. E ela vai, então, tentando compreender isso também de forma racional, apesar de que, em muitos casos, ela já compreende, mas ela não controla as experiências físicas, tá? Mas é um componente que a gente também vai usar. E também algumas técnicas ali de relaxamento. Então, enquanto essa pessoa está passando pela exposição, ela vai ter sensações de ansiedade, sensações de medo, físicas, inclusive, desconfortáveis. E a gente vai ensinar algumas técnicas de respiração diafragmática, de relaxamento muscular progressivo, de atenção plena, técnicas para ajudar essa pessoa, de distração também, a lidar com todo esse desconforto e conseguir se habituando ali àquela situação. E por fim, a gente vai fazer um acompanhamento. Então, a gente vai fazendo esse monitoramento contínuo ali do progresso desse paciente e vamos fazendo esses ajustes no plano conforme for necessário. Então, estamos vendo que o ritmo desse paciente está mais acelerado, ele está conseguindo pular algumas etapas, avançar mais nessa exposição. Podemos, não precisamos necessariamente seguir toda aquela hierarquia que a gente tinha planejado. Vimos que o paciente está tendo mais dificuldade, está num ritmo mais lento, está com mais dificuldade de avançar. A gente pode permanecer mais tempo numa mesma etapa de exposição. A gente pode voltar a uma casa, caso seja necessário. Então, é um tratamento todo muito individualizado, muito personalizado e muito respeitoso com essa pessoa. Bom, eu disse que esse seria o último vídeo, mas ainda tem alguns outros transtornos de ansiedade que eu quero falar de uma forma mais detalhada, mais aprofundada. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar por aqui. E no próximo, então, a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade social, o transtorno por outras condições médicas, outras condições clínicas, e vamos finalizar essa série dos transtornos ansiosos, que eu quis dar bastante ênfase e falar de uma maneira bem detalhada sobre cada um deles, porque são transtornos muito prevalentes na nossa população hoje. São transtornos que afetam muitas pessoas e que fazem muitas pessoas buscarem a terapia justamente pelo grau de disfuncionalidade que eles representam na vida das pessoas. As pessoas sofrem muito com esses transtornos, principalmente por esse mecanismo, esse comportamento de evitação que acompanham os sintomas dos transtornos ansiosos. Então, a vida da pessoa vai ficando muito limitada, vai ficando muito esvaziada devido a essa evitação constante de situações que ela teme, que ela sente uma ansiedade muito forte, ok? Então a gente vai falar mais sobre esses transtornos aí. Deixa aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão, que eu vou ficar super feliz em responder. Obrigada por ter assistido e um beijo!